Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com mais uma edição do Ronda 710, Moreira. Na última quinta-feira, dia 18, foi divulgado o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele apresenta vários índices a respeito da criminalidade e violência no país, que aconteceu no ano de 2023. A gente vai tratar sobre a violência doméstica que está dentro desse contexto de análise desse anuário, 18º anuário. Conversamos com Ana Rosa Campos, a escrivã da Polícia Civil de Manhuaçu. Ana, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu que agradeço, Danilo. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e estão nos escutando. Quais fatores contribuíram para o aumento de 6,5% nos casos de estupro em 2023 aqui no Brasil? Então, Danilo, é muito complicado responder essa pergunta de uma maneira simplória, né? Porque a gente não pode atribuir que, na verdade, os estupros tiveram um aumento por si só dizendo. Porque a gente também tem que analisar outros fatores, como, por exemplo, o fato de que as mulheres hoje denunciam mais os crimes. Então, as subnotificações, talvez as subnotificações, tá? Vou deixar claro que é talvez, porque, na verdade, são vários aspectos que têm que ser analisados. Então, talvez as subnotificações estejam diminuindo. Então, a mulher pode estar denunciando mais e, por isso, aumentou o número de registros de estupros. Então, a gente enxerga aí que temos hoje uma mulher mais conscientizada, uma mulher que procura mais a delegacia, uma mulher que faz a denúncia, uma mulher que acredita que a delegacia, que os poderes, né, como o Ministério Público, como o Judiciário, vão dar uma resposta para a demanda dela, vão dar uma resposta para o crime que ela foi afligida. Outro fato também que os especialistas em segurança pública estão batendo no martelo, dizendo muito, porque esse aumento trouxe essa discussão muito viva na área da segurança pública, é que as polícias hoje estão registrando os estupros com a tipificação correta. Então, às vezes, a mulher chegava para registrar um crime de estupro e não era registrado como estupro, era registrado como, por exemplo, uma importunação ou como algum outro crime, e não era registrado como estupro. Hoje, esses registros estão sendo feitos com maior precisão e isso também pode ser um fator que faz com que aumente o registro de estupro, tá? Mas existem outras análises que devem ser feitas também. Os especialistas estão se debruçando sobre o tema para poder chegar a uma resposta mais concisa aí, mais certeira do que ocorreu para que aumentasse o número de registros de estupros no ano passado. E qual a importância de entender o perfil das vítimas de abuso no Brasil para a formulação de políticas públicas? Se a gente não sabe qual é o perfil da vítima, a gente não consegue promover políticas públicas, né? Então, se você sabe que a maioria das vítimas são mulheres negras, você vai trabalhar com políticas públicas voltadas para o público negro. Se você sabe que a maioria das vítimas de estupro, por exemplo, são crianças, e foi um dado alarmante o número, né, de crianças vítimas de estupro, então o chamado estupro de vulnerável, você não consegue trabalhar com políticas públicas, por exemplo, nas escolas, como, por exemplo, políticas públicas de conscientização junto aos pais, como políticas públicas junto às crianças, para que elas entendam o que são alguns atos não permitidos de adultos para com elas, para que as criancinhas também saibam se precaver. Então, é muito importante saber o perfil das vítimas para que escolas e também para que o governo consigam atuar frente a esses casos de estupro. E qual é a relação entre a violência doméstica e os casos de estupro no Brasil? Sim. Os casos de estupro, muitas das mulheres que sofrem estupro de pessoas próximas a elas. Então, parceiros, ex-companheiros, ex-maridos, familiares. Infelizmente, a mulher é vítima, Danilo, de pessoas que são muito próximas a ela, né? Diferente dos outros, do homem, por exemplo, o homem ele não sofre com esse tipo de violência, né? Porque quem sofre é a mulher. Então, existe essa relação estreita entre o crime de estupro e o crime de violência doméstica, que é a questão da proximidade do agressor, da proximidade do autor com a vítima. São pessoas próximas e pessoas
familiares e que tenha convívio íntimo, tá? E você falou sobre a questão racial, Ana, e como essa questão ela influencia os índices de violência sexual no Brasil. Isso é herança da escravidão, herança do período da colonização, né? Esse preconceito, essa discriminação contra os negros. Os negros, então, as mulheres negras, elas sofrem mais com a violência doméstica. Nós sabemos também que a população negra é a que mais sofre com a pobreza, e a pobreza tem muito a ver com a violência doméstica também, Danilo. Por quê? É um dos fatores que fazem com que a mulher sofra violência doméstica. A mulher é dependente do agressor. Então, a mulher negra, ela estuda menos, infelizmente, ela tem menos, esse empoderamento é menos para o público negro, então a mulher ela acaba sofrendo mais a violência doméstica. E a importância das medidas protetivas de urgência no contexto do aumento da violência contra mulheres. E um dado importante foi que nós tivemos aí o aumento do pedido de medidas protetivas no Brasil. Isso mostra, mais uma vez, como eu disse no início aqui, que é a confiança no serviço da justiça. Né? A confiança na polícia, confiança no Poder Judiciário. A mulher ela pede mais medida protetiva, ela consegue enxergar que a medida protetiva é um mecanismo de ajuda, de proteção, e por si só. A gente tem aí as estatísticas em Minas Gerais que mostram, né, que a medida protetiva salva vidas, que a mulher que pede medida protetiva ela não sofre com feminicídio. Isso é estatística comprovada. Então, é muito importante que a mulher peça a medida protetiva e que continue confiando no serviço de proteção. Importante também, a gente está tratando aqui de forma um pouco mais rasa, mas é um documento bastante aprofundado nas questões da violência no Brasil. As pessoas que quiserem ter acesso e devam ter acesso para saber o contexto da violência, Ana, como deve proceder? Pesquisar no Google, ler este documento, que apesar de ser um documento extenso, vale a pena dar a conferida, vale a pena dar uma lida para saber como os índices de violência que cometeram no país no ano passado. Para aqueles que se interessam pelo tema da segurança pública e para aqueles que se interessam também com pesquisas mais avançadas e queiram ler mais o documento de forma aprofundada, eu sugiro que vá até o site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e lá baixe o documento completo, né, na íntegra, e faça a leitura aprofundada desse documento. É um documento que é muito utilizado em pesquisas acadêmicas e assim deve ser, porque realmente é fruto de muito trabalho das pesquisadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agora, você que já não tem esse viés de pesquisa acadêmica, não tem esse viés aí de se interessar tanto, aprofundar tanto no assunto de segurança pública, eu sugiro que vá no site, no Instagram do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque lá você vai ter pequenos recortes. Os recortes lá do Instagram, você vai saber de forma resumida os principais pontos para você saber o que está acontecendo no Brasil em matéria de segurança pública, em matéria de violência doméstica contra meninas e mulheres e também os crimes que afetam mulheres, mas fora do recorte da violência doméstica. Por exemplo, o stalking. O stalking é um crime que ele na verdade, atinge as mulheres de uma maneira geral e não só aquelas com o viés da violência de gênero. Então, eu sugiro o Instagram e o site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Perfeito, Ana. A gente agradece a participação aqui e o tempo nos concedido também aqui no Ronda 710. Eu que agradeço, Danilo, e deixo sempre o recado, né, para as mulheres realizarem a denúncia. Em situação de urgência, quando o fato está acontecendo, sempre ligar para o 190, é o número da Polícia Militar. E quando não for caso de urgência, se socorrer ao número do Chame a Frida, ao nosso projeto da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil como um todo, telefone 31 99410 0807, deixando sempre o recado para denunciar e para sempre falar o que está acontecendo e não deixar com que esse crime ele persista e não tenha uma escalada para um crime ainda pior, que é o crime de feminicídio. Danilo, muito obrigada. Obrigado, Ana Rosa Campos, por mais uma participação, excelente participação aqui no Ronda 710. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.